Olá, eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixo o convite para que se inscreva e ative também o sininho para que você receba a notificação dos nossos vídeos. Esse aqui é mais um vídeo do quadro Prosa e Caos. E hoje eu queria trazer algumas considerações e reflexões a respeito de sobrevivencialismo e preparação. A premissa desses conceitos é que nos preparemos para situações difíceis, para situações de crise, para situações adversas. Mas o conceito e a essência de sobrevivencialismo e preparação vão muito além desta ideia. Como eu já te apresentei aqui no canal, o sobrevivencialismo e a preparação se baseiam em princípios muito bem estruturados, na verdade em 5 princípios fundamentais. Também já te expliquei aqui no canal que a espinha dorsal do sobrevivencialismo, da preparação, é a autossuficiência. Todos os outros fundamentos, princípios do sobrevivencialismo e da preparação se apoiam e se sustêm nessa ideia da autossuficiência. E um dos princípios do sobrevivencialismo e da preparação é ser independente, algo que vai diretamente ao encontro da ideia de ser autossuficiente. E eu gostaria, neste vídeo, de direcionar nossa prosa, a nossa conversa, as minhas considerações nesta direção. Hoje nós vivemos baseados num conceito de sociedade. Mas infelizmente este conceito ele é direcionado e manipulado de inúmeras formas e muitas vezes distorcido, possibilitando coisas ruins como, por exemplo, privação da liberdade, perda de privacidade e coisas desse tipo. E eu gostaria de fazer essa reflexão, fazer algumas considerações em cima deste tema. É muito interessante que a ideia de sociedade, ela precisa de uma certa organização, ela precisa de um certo direcionamento, de regras e de um certo controle. Por isso são estabelecidos governos e organizações que visam cumprir estas responsabilidades. O problema é que muitas vezes isso extrapola o limite básico do bem viver do ser humano, que é a sua liberdade. O homem, ele foi feito livre para agir, para pensar, para decidir, para escolher por si mesmo. E muitas vezes governos, organizações e coisas do tipo extrapolam este limite, querendo te dizer e decidir o que realmente é melhor para você. Uma decisão que cabe a cada um, baseado no conceito da liberdade. Então, a ideia de uma organização, de um governo, de alguém que exerça controle compulsório para dizer, para conduzir, para ditar o que é e o que não é o melhor para você, já começa a te privar da sua liberdade. E isso é muito comum de acontecer no sistema em que nós vivemos atualmente. Então, você, como sobrevivencialista, como preparador, precisa estar constantemente alerta e atento a essas situações. Considerando a premissa, a ideia da autossuficiência, nós precisamos entender que, como sobrevivencialistas, nós precisamos organizar o nosso mundo, o nosso universo, muito além da dependência do mundo externo. Isso não significa se fechar em uma bolha, muito pelo contrário, significa você procurar se colocar num patamar muito mais elevado, muito acima dos conceitos atuais. Recentemente aconteceu um fato muito interessante. Uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, chamada Nova Roma do Sul, eles tiveram problemas durante as chuvas e uma das pontes de acesso à cidade, ela foi totalmente destruída pela inundação. O governo se propôs a construir uma ponte num prazo muito longo e com um orçamento extremamente elevado. Como a população necessitava dessa ponte, eles se reuniram, eles levantaram os fundos necessários de diversas formas, eles contrataram engenheiros e construíram sozinhos a ponte que eles precisavam, com um valor de um quinto ou um quarto o valor do qual o governo havia orçado para a construção da ponte. Isso só vem a mostrar que você, ou melhor, que nós não precisamos dessa estrutura de governo, desta estrutura de controle, dessa cadeia de comando. Por quê? Na maioria dos casos, ela se mostra incompetente, incapaz e, na grande maioria das vezes, corrupta. E sim, a sociedade, se direcionada da maneira correta,
com esse espírito de união, de corpo, de força, pode fazer muito mais, mas muito mais do que o governo, do que o sistema. Isso ficou claro e explícito nessa experiência da população de Nova Roma do Sul. Tanto que eles continuarão a executar outras obras necessárias na cidade se utilizando da mesma estratégia. É claro, os governos, o sistema, eles vão te direcionar para o caminho contrário, que você depende do governo, que você precisa do governo, que você necessita do assistencialismo que o governo vai te oferecer, quando na verdade isso é surreal, isso é ilusório, isso trata-se de uma forma de manipulação e controle. Como nós já tratamos em alguns vídeos aqui do canal, uma das maneiras de você ser independente é você realmente nadar contra essa correnteza, é você procurar sair da Matrix e se colocar em um patamar muito mais elevado de independência. Por isso, eu reforcei e eu ressaltei que sobrevivencialismo e preparação vai muito, mas muito além de se preparar para situações de crise, de situações adversas. A ideia principal é que você esteja apto a suprir as suas necessidades, a suprir tudo aquilo que você precisa para manter a sua vida e o seu bem-estar, independente do local, da situação e da condição na qual você esteja inserido. É você criar o ambiente e as condições de segurança, de confiança e de tranquilidade que te permitam dizer foda-se para a situação, para a condição que estiver ocorrendo no mundo lá fora, seja em relação ao governo, seja em relação a crises econômicas, a guerras ou o que for. Você precisa trabalhar de todas as formas e maneiras possíveis para estruturar o seu mundo, o seu universo, num patamar muito acima daquele na qual você está inserido. É trabalhoso? Com toda certeza é imensamente trabalhoso. Mas esse mundo, este planeta, ele te oferece todos os recursos que você precisa para atingir esse patamar. A natureza, como muitos tentam colocar como frágil, ela é extremamente poderosa, ela é extremamente grandiosa e ela te oferece todos os recursos que você precisa para ir avante, para construir, para estruturar um modo de vida, um estilo de vida que vai te trazer segurança, confiabilidade, a capacidade e os meios para você se adaptar na maioria das situações que você vier a enfrentar. Então, o meu convite para você é que você aprenda, é que você busque, que você adquira conhecimento e desenvolva habilidades por meio da prática desses conhecimentos, para que você possa, aos poucos, direcionar e conduzir a sua vida para um modo, para um estilo de vida que vai te permitir estar totalmente aquém da situação que estiver ocorrendo lá fora. Isso não significa se fechar numa bolha, como eu já disse. Isso significa você se colocar em um patamar muito mais elevado do que o resto do ambiente que te cerca. Essa é uma visão muito mais ampla e muito mais grandiosa a respeito do sobrevivencialismo e da preparação. É interessante e eu gosto muito da visão e da forma de considerar as coisas de Thoreau. E eu vou colocar aqui no final do vídeo algumas citações dele, pois já lá no século XIX ele tinha esse tipo de visão. Ele considerava os impostos, as taxações, como uma forma de roubo. E se nós formos levar em conta isso, realmente é uma forma de roubo, porque você é obrigado a pagar algo e se você não pagar, eles vão te privar dos seus bens, eles vão confiscar os seus bens, e a promessa é que essas taxas que você paga serão revertidas em benefícios para você, para sua família e para a sociedade. Quando na maioria das vezes esses fundos que são arrecadados por meio dos impostos, das taxas, eles não são revertidos em benefícios para propiciar o bem-estar da sociedade. Então, você precisa entender que você precisa estar acima de tudo isso como um sobrevivencialista, como um preparador. Você precisa sim buscar a sua independência, a sua autossuficiência. A partir do momento que você se submete e se coloca como um dependente do sistema, você entrega para o sistema domínio e controle sobre si e a sua família. Você se priva
literalmente da sua liberdade. Você se permite ser manipulado e controlado. Então, Thoreau, ele viveu algumas experiências como a simplicidade voluntária. Ele se isolou numa cabana às margens de um lago e ali ele estruturou, ele conseguiu estabelecer um estilo de vida onde ele tinha o necessário para que ele pudesse viver bem através desse modo de simplicidade voluntária. Ele direcionou a sua vida para uma forma de independência muito simples. Então, o objetivo deste vídeo é apenas fazer essas colocações para que você reavalie a sua situação, a sua condição atual, o seu intento em ser um sobrevivencialista, um preparador, e para onde você está direcionando o seu foco, a sua dedicação, e qual é a visão que você tem destes conceitos, sobrevivencialismo e preparação. Uma coisa interessante, também citando Thoreau, é que ele fez uma experiência em relação ao trabalho. E ele constatou isso lá no século XIX, que se ele trabalhasse apenas 2 dias na semana, ele teria o suficiente para que ele pudesse viver bem e tranquilamente. Se nós trouxermos essa ideia para a nossa atualidade e analisarmos a forma como nós somos condicionados a viver, certamente nós chegaremos à conclusão que nós somos privados de muita nossa liberdade. Porque nós somos, de forma quase que inconsciente, condicionados a viver de uma maneira totalmente inadequada, totalmente contra a nossa real natureza. Então você, sobrevivencialista, você, preparador ou você, entusiasta desse estilo de vida, dessa prática, reflita a respeito dessa ideia, reflita a respeito dessas considerações que eu fiz, reflita um pouquinho a respeito da tua vida e de como o sobrevivencialismo, a preparação, podem promover mudanças, transformações para que você desfrute de uma vida melhor. Eu espero que essas ideias, que essas palavras possam fazer alguma diferença para você. Eu gostaria de saber a tua opinião e deixa ela aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para que eu saiba e também para que ele tenha mais relevância dentro da plataforma e possa alcançar outras pessoas. Eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.